Então, pessoal, hoje, 19 de março de 2022, hoje a minha palestra vai ser muito curta, mas é sobre a guerra na Ucrânia, né? Sobre os acontecimentos bárbaros que estão acontecendo, em virtude de uma pessoa estar fazendo isso. Essa pessoa, com toda certeza, segundo os grandes mentores, os grandes embaixadores do direito que trabalham ao lado de Jesus, e eu estou me referindo nesse momento a pessoas que já sofreram há milhares de anos e hoje são espíritos puros que trabalham ao lado de Jesus. Segundo eles, essas pessoas não terão mais lugar na terra. A terra para eles, para esses tipos de ditadores, como esse que está governando a Rússia, está fazendo isso fez na Crimeia e está fazendo esse sofrimento hediondo na Ucrânia, não haverá lugar para ele. A Terra ficou desenvolvida demais para eles. A Terra ficou um planeta evoluído demais para esse tipo de pessoa, né? Vão habitar, sim, planetas inferiores à Terra, para aprender lições maiores do grande Pai, aprender a se redimir, humilhar, né? Resignar, perdoar, se humilhar, né? Essa é a lei de causa e efeito, de ação e reação. Quanto às pessoas que estão sofrendo, é uma palavra dura, mas a gente tem que explicar, porque a espiritualidade explica para nós que esses sofrimentos não são à toa. Isso vem de séculos e séculos atrás, né? Vamos voltar a Roma, vamos voltar antes disso. A guerra, Alexandre o Grande, as guerras da Mesopotâmia, enfim. Tudo isso tem um motivo de ser. Essas pessoas carregando bagagem na beira da estrada, perdendo tudo. Tudo isso tem motivo de ser. Não é à toa. Não é à toa que estão acontecendo isso não é à toa isso de graça, né? Não é de graça isso. Tem um motivo, porque para tudo na Terra tem um motivo de ser, de acontecer. Porque para você ter uma vida feliz, sem embaraço nenhum, sem sofrimento, uma família feliz, comemorando ali nos Estados Unidos, por exemplo, o Dia de Ação de Graças, aqui no Brasil e outros lugares comemorando Natal, aniversário, com a família junta, os netos juntos, todos felizes. Tem que ter merecimento para isso. Isso que está acontecendo na Ucrânia, é preciso que nós espíritas repassamos o livro do tempo. Vamos voltar às páginas do livro do tempo. 100, 200, 300, 400 anos, 500 anos, 1000 anos, não é? O que aconteceu, né? Ninguém sabe, só o plano maior sabe. Só os embaixadores do direito, do amor e da medicina que sabem o porquê desse sofrimento desse povo, não é? Então é uma palavra dura da gente dizer para os que não são espíritas, mas são sofrimentos hediondos. Quem está causando isso está assumindo uma lei muito maior ainda, né? Ele está sendo responsável pelo sofrimento, porque esse sofrimento poderia ser abrandado de uma certa forma. E ele está aproveitou a tomada da Crimeia em 2014 para anexar. Ele vai anexar a Ucrânia, com toda certeza, né? E está causando essa dor, esse sofrimento a esse povo. Muitos deles não têm razão de ser, mas muitos têm dívidas passadas. Não são todos, mas muitos ou alguns têm compromissos. Vai saber quantos? 200, 300, 400 anos, época de Roma, não é?
reencarnam para pagar, resgatar, vamos dizer, o que fizeram. É a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, nada passa, tudo é reparado, né, para a evolução espiritual. Então, a gente tem que rezar muito, continuar a rezar muito, para que ninguém, nem a China, nem a Rússia, nem os Estados Unidos, nem a OTAN, ninguém da OTAN, dispare um míssil nuclear. Porque se o primeiro que disparar um míssil nuclear, vai ser uma coisa horrorosa. A Rússia, por exemplo, hoje eu estou gravando o vídeo mais tarde, porque não deu para gravar mais cedo, 10 horas agora, vocês devem estar ouvindo barulho de carro, né? A Rússia, por exemplo, ontem disparou um míssil numa cidade que fica a 60 quilômetros de divisa da Polônia. Imagina se aconteça um erro de cálculo, esse vídeo cai na Polônia. Olha só o serviço mal feito, não é? Então essas guerras todas são oriundas de vidas passadas, são acertos de contas desses ditadores, né, que vieram aqui para provocar isso, provocar países grandes, chefes grandes. Vai saber o que o Biden fez há 500, 600 anos atrás para está encampado esse ódio entre o Biden, o Xi Jinping, porque tudo isso é uma situação só para inglês ver, como tem um ditado, para inglês ver, né? Porque a China é o inimigo dos Estados Unidos. E a China já se declarou aliada completa da América. Então não tem com quem se confiar, né? Os Estados Unidos, eu tive na América há muitos anos, não se iludam com os Estados Unidos, gente. Eles, para defender o território deles, eles não se importam de ser aniquilados, não, né? Mas eles vão aniquilar com toda certeza a Rússia e a China. E não vai sobrar pedra sobre pedra. É como o Albert Einstein, que inventou o átomo, né? Foi ele que inventou o átomo. Ele, aqui ó, inventor do átomo, né? Inventor do átomo. Não, foi Albert Leucipo. Né? Em 1806, na tentativa de explicar algumas leis que envolviam massas e substâncias químicas, o químico inglês John Dalton propôs uma teoria atômica que pode ser resumida assim: a matéria é formada por átomos, os átomos seriam pequenas esferas maciças, não ocas, invisíveis e indivisíveis, né? Então, o átomo foi que deu origem, né, à criação da bomba nuclear. Então, se acontecer isso, nós vamos voltar o planeta, como diz Chico Xavier no programa Pinga Fogo, e isso está em dois DVDs, que eu tenho esses dois DVDs, programa Pinga Fogo, em 1971, na TV Itacolomi. Ele fala sobre se houver a terceira guerra, o mundo vai retroagir 900 anos para trás. Vai ser uma coisa horrorosa. Não vai haver comida, vai haver mortes, pessoas saqueando, roubando e matando outros por causa de alimento. Não vamos voltar ao mundo pré-histórico. Mas se isso não acontecer, o que diz Chico Xavier nesse DVD, o mundo vai experimentar invenções maravilhosas, né?
que já estão sendo preparadas. Não é verdade? Por exemplo, já está sendo preparada uma máquina que você vai poder entrar em contato, isso se o nosso planeta não entrar numa guerra de extermínio. Se o nosso planeta entrar em regeneração, um planeta de regeneração. Nós vamos poder comprar essa máquina, adquirir essa máquina para entrar em contato com os nossos próprios seres, os nossos irmãos desencarnados, parentes, né? Isso quem diz é um grande palestrante, né, que conviveu com Chico Xavier há muitos anos, Geraldo Lemos Neto, vou dizer o nome dele agora, e ele que diz, né, que ele conviveu muitos anos com Chico Xavier em Uberaba. Mas caso contrário, se houver uma guerra nuclear, nós vamos regredir 900 anos para trás. Vamos começar do beabá, não é? Porque não vai sobrar pedra sobre pedra. E a energia atômica, para sair da atmosfera, demora mais de 100 anos, não é? Imagina, vai destruir os seres vivos, peixes, o mar, que o mar é a mãe dos peixes, o mar. A terra é um ser vivo, o mar é um ser vivo, as montanhas são seres vivos, que os filhos das montanhas são as florestas das terras, né? As florestas com os animais, com os pássaros. Tudo isso vai acabar, não é? Então não tem como o mundo entrar num cataclismo nuclear, não é? Então, voltando ao assunto, essas pessoas que estão sofrendo, na minha visão espírita, na minha ignorante, pobre visão espírita que eu sou um gafanhoto com sede de saber. Muitos, não todos, mas muitos, têm débitos passados, clamorosos, de guerras passadas. Muitos não têm, né? 200, 300, 400, tem na época de Roma, não é verdade? Que o imperador tomava tudo, perdiam tudo, eram soldados a mando do imperador, de Nero, que incendiou a cidade inteira, enfim. Então é um assunto muito complexo a espiritualidade e muito difícil de ser compreendido para os não espíritas, não é? Mas eu continuo acreditando que seres interplanetários irão intervir, sim, caso o Putin resolva soltar seus mísseis nucleares. Porque isso está na internet, os arquivos do FBI foram liberados, né? Tem um vídeo, inclusive, de uma nave, mostra claramente um coronel narrando com a voz dele em inglês um míssil, fazendo testes nucleares nos anos 60, né? Aquela Guerra Fria. Um míssil com 3 raios, em fração de segundo, desarmou o míssil, um disco voador com 3 raios, jogou 3 raios, assim, ó, 1, 2, 3, desarmou o míssil, ele desceu com um palito de fósforo. Não é? São seres que têm um duplo etérico diferente. São naves que aparecem e desaparecem. Uma tecnologia muito, muito longe do nosso pensamento, da nossa compreensão humana. Tá certo? Muito diferente do nosso duplo etérico. É aquela história que eu falei da Operação Prato, lá em Marabá, né? Em Belém do Pará. Que está registrada na internet, os arquivos do Exército Brasileiro foram abertos. O disco voador, meu Deus do céu, aprontou com os militares. Ele desaparecia, entrava dentro d'água e saía lá do outro lado e desaparecia a velocidade impressionante.
E ninguém podia fazer nada, porque não tinha como alcançá-los. Eles eram indetectáveis ao radar. Tudo isso está registrado nos arquivos do Exército Brasileiro. Estão disponíveis no Google, estão disponíveis no YouTube, para quem quiser ver, né? Então eu não posso colocar aqui para vocês verem por causa dos direitos autorais. As empresas cinematográficas, as empresas de imprensa têm os direitos autorais, né? Mas vocês podem pesquisar. Então são seres muito mais evoluídos. São naves interplanetárias que viajam muito mais além da velocidade da luz, né? E podem sim, a pedido do grande Cristo, não Jesus Cristo da Terra, o grande Cristo que dirige esse sistema solar, podem sim, a pedido dele, intervir numa guerra de extermínio. Por quê? Porque uma guerra de extermínio pode desalinhar alguns planetas do sistema solar. E nós não temos esse direito. Não temos esse direito. Não é? Porque existem vidas em outros planetas. E a explosão nuclear dessa magnitude, a bomba H, por exemplo, a bomba de nêutrons, é uma coisa horrível, horrenda, né? Então essa era a minha palestra de hoje, tá certo? Eu espero que vocês entendam o que eu disse com respeito a esses refugiados. Muitos, não são todos, muitos têm débitos clamorosos de vidas passadas, mas muitas vidas, muitos anos atrás, vindo de outras guerras, de guerras antigas, 400, 500, 600 anos, 1000 anos atrás, né? Só a espiritualidade pode explicar, tá bom? Um bom dia para vocês todos, tenham um excelente fim de semana, e se vocês gostarem do like, do vídeo, deixe um like, ative o sininho para vocês receberem as notificações. Um bom dia a todos. Muito obrigado.